Muito bem, meninos e meninas. Vamos retomar com a nossa obrigação e a partir de agora vamos resolver alguns exercícios. Eu quero tentar mostrar para vocês como é que a gente analisa o silogismo e a partir de então vocês conseguirão analisar os silogismos de vocês conseguirão construir silogismos, enfim, vocês darão sequência à carreira de vocês, tá bom? Vamos lá. O primeiro silogismo que eu trouxe para a gente verificar é esse daqui, né? Ele é formado pelas seguintes proposições. Quem matar deve receber pena de 6 a 20 anos. O José matou e o José deve receber pena de 6 a 20 anos. Vamos analisar então esse silogismo. Vemos aqui, ó, o primeiro ponto que a gente deve analisar sempre é a partir da conclusão do silogismo. Ora, por quê? Porque é a partir da conclusão que a gente vai saber quem é o termo menor e quem é o termo maior. E é importante lembrar que o termo menor da conclusão é sempre o termo sujeito da conclusão. Olha ele aqui, termo sujeito dessa conclusão é José, porque ele deve receber uma pena de 6 a 20 anos. E quem é? Então vamos anotar aqui, termo sujeito, termo menor, José. E quem é o termo predicado? É importante lembrar que o termo predicado é o termo maior é o termo predicado da conclusão. E quem é o termo predicado? Ora, é a pena de 6 a 20 anos, né? Então, se aqui é o termo predicado, então o termo maior é pena de 6 a 20 anos. Mas não acabou por aí. Devemos também saber indicar quem é o termo médio. E a gente sabe que o termo médio é aquele que aparece nas premissas, mas não aparece na conclusão. Ora, assim sendo, o que nós temos é que o termo matar, que é sujeito na primeira proposição, e ele é predicado na segunda proposição, é quem aparece nas premissas, mas não aparece na proposição final, na conclusão. Logo, matar é o termo médio desse silogismo. Mas não acaba por aí. Nós sabemos quem é a conclusão. Falta indicarmos qual dessas duas proposições é a premissa maior e a premissa menor. Nós sabemos que a premissa menor é aquela que contiver o termo menor. Como o termo menor é José, entre essas duas premissas, a que contiver o termo José será chamada de premissa menor. Ora, é essa premissa aqui, meninos e meninas, entre essas duas que contém o termo menor. Portanto, essa é a premissa menor. A premissa maior é aquela que contém o termo maior. Ora, aqui está a premissa maior, então, que ela contém o termo maior. Mas ainda não acabou, o nosso trabalho ainda não acabou. Temos que fazer mais análises nesse silogismo. E agora a gente vai analisar as proposições. Vamos ver. Que tipo de proposição é essa que representa a premissa maior? Ora, como ela fala de todos aqueles que, de todos os quem, trata-se de uma proposição universal afirmativa, do tipo A, portanto. Já a segunda proposição, ela trata de um sujeito particular. Logo, a proposição de sujeito particular é uma particular afirmativa. E, por derradeiro, temos a conclusão que trata também de uma particularidade de um único sujeito, e então é uma proposição particular afirmativa. Isso tudo, portanto, a gente consegue concluir esse tipo de silogismo. A nossa análise diz que a conclusão é essa terceira proposição. O termo menor é José, porque ele é o sujeito da conclusão. O termo maior é a pena de 6 a 20 anos, porque é o termo predicado
da conclusão. O termo médio é matar, porque o termo matar aparece nas premissas, mas não aparece na conclusão. Também podemos afirmar que a segunda proposição é a premissa menor, porque ela apresenta o termo sujeito da conclusão. E a primeira proposição é a premissa maior, porque ela apresenta o termo predicado da conclusão. E com isso nós finalizamos a análise do primeiro silogismo. Mas não acabou, tem mais ainda. Vem comigo, vamos analisar o segundo. Nesse segundo silogismo que eu trago para vocês, ele é formado pelas seguintes proposições. Quem subtrair deve receber pena de 1 a 4 anos. José subtraiu e José deve receber pena de 1 a 4 anos. É uma proposição típica do direito penal que versa sobre o crime de subtração. Vamos analisar então essa proposição. Vem comigo. Nós iniciamos a nossa análise sempre da conclusão, não é mesmo? Porque é a partir da conclusão que a gente consegue definir todos os termos do silogismo. E o primeiro termo que a gente deve saber indicar da conclusão é o termo menor, porque o termo menor é o termo sujeito da conclusão. Ora, José é o termo menor dessa proposição. José é o termo sujeito dessa proposição. Logo, José é o termo menor desta proposição, deste silogismo. O termo maior é o predicado da conclusão. Ora, é a pena de 1 a 4 anos que é o termo predicado dessa conclusão. Logo, o termo maior do silogismo é a pena de 1 a 4 anos. Mas não acabou. A gente tem que indicar ainda também o termo médio. Ora, o termo médio é aquele que aparece nas premissas, mas não aparece na conclusão. No caso, é o verbo subtrair que aparece nas premissas, mas não aparece na conclusão. Logo, o verbo subtrair, nesse caso que é um verbo subtrair, ele funciona como termo médio do silogismo. Mas você pensa que acabou? Ainda não. Vamos saber indicar quem é a premissa menor e quem é a premissa maior. Você já sabe que a premissa menor é aquela que contiver o termo menor. Ora, é esta proposição que eu destaco para vocês que contém o termo menor José. Logo, esta proposição é a premissa menor do silogismo. Para e passo, a proposição que contiver o termo maior será chamada de premissa maior, que no caso é essa primeira proposição que eu apresento aqui para vocês. E vamos seguir com a nossa análise. Vamos indicar agora o tipo de proposição. A proposição inicial, que é a premissa maior, é uma proposição universal, afirmativa, porque ela trata de toda a coletividade que praticar subtração. E todo e qualquer um dentro da coletividade que praticar subtração deverá receber uma pena de 1 a 4 anos. Portanto, é uma proposição universal afirmativa. A seguinte proposição, que é a premissa menor, ela trata só do José, ela não trata da coletividade. Logo, como trata só de um indivíduo, é uma proposição particular afirmativa, já que ela não nega. E por fim, a conclusão. Que tipo de proposição é a conclusão? Você consegue ver que a proposição trata apenas de um indivíduo, que é do José ainda. Logo, é uma proposição particular afirmativa do tipo I. E, portanto, podemos fazer a conclusão dos nossos estudos do silogismo. Podemos então saber quem é a conclusão, que é esta que eu destaquei para vocês, e é a partir da conclusão que nós identificamos todos os termos do silogismo para operar com a nossa análise.
O termo menor é José, porque ele é sujeito da conclusão. O termo maior é a pena de 1 a 4 anos, porque é o predicado da conclusão. O termo médio é o subtrair, é a subtração, porque é o termo que aparece nas duas premissas, mas não aparece na conclusão. Ato seguinte, conseguimos indicar quem é a premissa menor e a maior. Lembre-se bem, a premissa menor é aquela que contiver o termo menor. Nesse caso aqui, José. Então temos lá, premissa menor contém o termo José. A premissa maior, por seu turno, é aquela que contém o termo maior, que no caso é a pena de 1 a 4 anos. Muito bem, essa foi a nossa segunda aula de resolução de exercícios. Nós teremos outras aulas para resolver outros exercícios. E a partir de agora eu serei um pouco mais rápido. Eu não vou me deter tanto em tantas minudências, pois você já está pegando a manha da resolução, melhor dizendo, da análise do silogismo. Muito bem, então finaliza esse contato. Obrigado pela sua atenção. Deixa um like, porque é importante deixar um like. Deixa um dislike se você não gostou. E nesse caso, deixe também um comentário, porque ajuda eu a entender onde eu preciso melhorar. Muito bem, é isso. Abraços e até logo.